Vou saltar uma, duas e agora vou bater com o peito de pé. Não vai com o pé mole, senão a bola não vai. Sem pôr o pé no chão. Joga um pouquinho mais baixo. Tá jogando na canela dele. Não, pode começar, já começou. Tá queimando? Vai queimar mesmo. Aí, tudo bem, Eduardo? Como vai? Tudo bem? No começo, quando eu cheguei, né, gente, olharam torto. Sempre teve os meninos aqui que davam treino pra eles. Mas depois é bem complicado. Essa aqui é a pior idade, porque é difícil de entrar na cabeça. Você explica um negócio, passa 5 minutos já não sabe mais. Força, força. Vamos, Gui. A maior dificuldade é a rua. É manter o moleque entretido aqui. Põe o pé firme, João, senão a bola não vai. Se for com o pé mole, a bola não vai. Firma o pé. Sem pôr o pé no chão, Guilherme. Te respeitam ter uma treinadora mulher? Respeito. Conversa, põe no colo, daí os caras acabam respeitando mais. É muito bom, porque quando eu ia pra rua, ficava o dia inteiro assim, ó. Ela preocupava com a gente. Uma vez, eu não fui pro treino, aí tinha um menino parecido comigo, soltando pipa. Ela falou assim, Manuel, pensando que era eu, né? Que ela preocupa comigo pra jogar futebol, assim, essas coisas assim. Ela brincava muito com os meninos na rua, né, de jogar bola. Chegava da escola, a molecada já tocava a campainha, chamando ela para jogar, falava que ela jogava bem. Comecei a me interessar por futebol num clube que a minha família era associada. E eu, na verdade, fazia balé nesse clube, lá com 8, 9 anos. Aí, para ir pro balé, tinha que passar pela quadra. Eu sempre ficava sentada lá, observando. Aí, um dia o treinador falou assim, quer brincar? No início foi assustador, né? Porque você não imagina, você pensa sua filha dançando balé, ela já nessa época, ela fazia alguns desfiles. Eu sempre fui muito agitada e balé não era uma coisa muito agitada. E ali eu via aquela correria e aquilo me deixava vidrada e eu ficava sentada ali por horas assistindo eles jogarem. Mas, enfim, aí eu comecei a acompanhar. Então, nos joguinhos ia ela e a molecadinha. Ela e os meninos. E ela jogou com os meninos até vir para o Saad, aqui em Águas de Lindóia, em 2006. Toda essa época ela jogou só com meninos. Aí eu me acabou deixando e nunca mais saí. E ela começou a jogar na escolinha de São Paulo. Ela tinha 8 anos, a gente vinha de Itapetininga para São Paulo, segunda e quarta e sexta, para ela treinar na Associação Sabesp. No começo eu sofri muito preconceito, desde novinha. Tipo, minhas amigas falavam, você vai jogar bola só com menino? Tipo, isso é coisa de homem, é coisa de moleque. Aí às vezes tava jogando, me machucava, e ralava tudo. Aí, olha aí, você tá toda machucada, isso aí não é coisa de menina. Tipo, eu sofri muito preconceito. As minhas amigas começaram a me olhar bem torto no começo mesmo. Ela jogava pela escolinha de São Paulo e eles estavam jogando um campeonato. Quando houve uma denúncia de um pai que dizia que ele não aceitava que uma menina jogasse contra o filho dele. E a secretaria simplesmente mandou um fax, naquela época não era fax, né? Mandou um fax lá para a Secretaria de Esportes da cidade, dizendo que ela estava proibida de jogar. Se eles tivessem ganhado o jogo, eles nunca teriam feito isso, porque uma menina estava jogando. E, inclusive o gol tinha sido meu. Imagine, uma menina de 8 anos, né, tava brincando, o esporte ainda era uma brincadeira para ela, né? O São Paulo tomou as dores dela, aí entrou com uma ação na justiça, pela liminar do juiz, ela começou então a jogar com os meninos esse campeonato. Era até interessante porque ela ia com o oficial de justiça. Foi um bafafá na minha cidade. Tenho uma filha que tem 10 anos hoje em dia, a Tulane, ela começou a jogar com 6 anos, futsal. Mas foi difícil no começo, porque ela sofria muito machismo dos meninos, né? Então você vê, tá tão enraizado na nossa cultura que meninos de 6 anos dizendo para ela, você é menina, você não tinha que estar aqui. Né? E ela começou jogando na linha, não passava uma bola para ela. Não passa para menina porque a menina é ruim. Mas foram várias as vezes que ela chegou em casa chorando. Como lá em casa ela tem todo um suporte, não só meu como do pai, então a gente foi fortalecendo ela para enfrentar isso.
E com 8 anos ela resolveu ser goleira, né? Então, além de ser a única menina, ela resolveu ser goleira. E hoje ela joga e ela enfrenta, hoje ela é super respeitada pelo time, mas foi algo que ela teve que batalhar, ela teve que lutar para ter uma escolha dela respeitada. Olha, para você ter uma ideia, na época que ela ganhou na Justiça, a Thaís recebeu muitos jornalistas. A própria jornalista chegou a perguntar se no quarto dela tinha ursinho de pelúcia, dando uma ideia de que porque ela jogava bola, ela não podia gostar de ursinho de pelúcia, de nada, né? Na época aquilo lá pra mim era pura diversão. Eu não imaginava que isso era o que eu ia querer fazer da vida. Engraçado é que dessa turma toda que ela jogou, a única que continuou jogando foi ela. Os meninos nenhum vingaram. Aqui são fotos de quando ela jogou no Palmeiras. Esse aqui foi um torneio internacional interclubes que teve, Campeonato Paulista pelo Palmeiras, e agora está jogando pelo Guarani. Porque o futebol feminino, ele se fala que é profissional, mas é muito diferente do profissional que a gente conhece do futebol masculino. É muito difícil. Ele é profissional lá no papel, mas tipo, os campeonatos são amadores, apesar de ter Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, é com muita dificuldade, sem dinheiro nenhum. Os times têm que se virar para comer, para viajar. E a diferença também é que você é profissional de futebol, mas você não tem uma carteira assinada. Quanto que você ganha para jogar pelo Guarani? Tenho meu emprego, que eu ganho R$760, e o Guarani me dá mais uma ajuda de custo, ao total eu tiro R$1.000. E dá para se manter com essa grana? Dá porque eu tenho minha família, eu tenho um suporte. A gente sabia que tinha indícios de que a mulher jogava futebol já no começo do século XX, mas a gente não encontrava nos jornais. A gente levou um susto, na verdade, foi essa notícia. Em 1926, o anúncio do Circo Os Irmãos Queirolo anunciando dentro do seu espetáculo um torneio de futebol feminino. E era com esse time aqui. Essas moças, elas vestiam as camisas dos clubes onde o circo passava. Então, da cidade que o circo chegava, era esse o time que as moças iam jogar. Esse fato que desperta pra gente o lugar da mulher nessa história do futebol. O futebol chega no país em 1800, né, final de 1800, com Charles Miller. Já nessa época, a gente tinha algumas partidas não oficiais, ou seja, nenhum campeonato nacional de futebol feminino. Em 41, o governo de Getúlio Vargas, então no regime do Estado Novo, baixa um decreto-lei que proíbe as mulheres de praticarem esportes que fossem contra as condições de sua natureza. O decreto não especifica qual o esporte, mas o debate social sobre o futebol, que nesse período já era um esporte mais popular no Brasil, logo lê nas entrelinhas desse decreto que, obviamente, o futebol estava dentro desse esporte que ia contra as condições da natureza feminina. A partir de 1979, essa lei cai, através de uma equipe de lutadoras de judô, que vai até o Uruguai participar de uma competição. O técnico escreve todas as mulheres com nome de homens, né, para o Conselho Nacional de Desportos não barrar a saída delas. Mas quando elas voltam, o Conselho Nacional percebe e chama elas para serem interrogadas. Só que como elas aparecem no interrogatório, né, ou para prestar contas para o Conselho Nacional, vestida com o kimono de luta e com as medalhas que elas tinham conquistado. Foi só no começo dos anos 80 que o nosso Conselho Nacional de Desportos regulamenta o esporte feminino, o futebol feminino no Brasil. Eu ia com as meninas para um campo, mudava de bairro, ia jogar no outro bairro. Quando eu chegava lá, não sei quem tinha algum linguarudo lá que falava, daí a pouco chegava o camburão da Polícia Federal e me levava. Eu me senti ultrajada, me senti, sei lá, destruída, porque era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu queria. Toda vez que eu jogava eu ia presa. Então eu resolvi fazer o curso de árbitro, porque a Constituição não falava nada sobre apitar, só falava de jogar futebol. Cada vez que eu ia na CBD, o senhor Jean Marie de Avelange inventava uma coisinha para mim. Primeiro era a Constituição que proibia. Eu peguei o Pedro Aleixo, procurei, que era um jurista, foi vice-presidente do Brasil. Aí o Avelange disse que, tá, não proíbe, ok.
mas acontece que a estrutura óssea da mulher é inferior à do homem. Aí fui na Medicina Legal do Rio de Janeiro, o médico falou, não vou fazer exame nenhum, porque eu sou médico, eu sei que a mesma quantidade de osso que você tem no teu corpo, eu também tenho. Então isso aí é balela. Aí a terceira dele, e quando você estiver, né, naqueles dias, como é que você vai apitar futebol? Eu falei, doutora Avelange, o senhor não é campeão de natação pelo Fluminense e alguma colega sua já deixou de competir porque está nesses dias que o senhor acaba de me indagar? Aí ele pegou e disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, que é para você desistir de vez. Enquanto eu for presidente da CBD, nenhuma mulher nem joga e nem apita de futebol. Sabe por quê? Porque eu não quero. Ele é a representação mais importante na época, ele disse não. Então, qual é o significado disso, né? Não é só uma pessoa dando um não, mas é um órgão, né? A CBD dando um não. Então eu falei assim, eu tenho que conseguir uma audiência com o Médici para poder ver se ele me ajuda, né? E ele escreveu para o Avelange, solicito outorgar o diploma da senhorita Léa Campos para que ela possa representar o Brasil no Mundial Feminino, que será realizado no México a partir de tal dia. Ele leu a carta e mandou me chamar, não me mandou nem sentar. Eu vou ver o que eu posso fazer por você. Eu falei, não, senhor, o senhor não vai ver o que o senhor pode fazer para mim. O senhor vai cumprir a ordem do presidente da República. Ter a necessidade de acessar um presidente da República para aceitar um pedido, né, um convite para apitar um campeonato tão importante internacionalmente, devia ser, né, um privilégio, né, você ter uma representante no seu país. Ela ainda conseguiu porque ela ainda teve a chance, né, na época de conversar com o então presidente Médici. Muitas talvez não teriam essa oportunidade, né? Estar no México para apitar esse jogo foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, porque tocaram o hino dos dois países e tocaram o hino nacional para mim. Eu levei uns 10 minutos para me recompor, porque minhas pernas viraram gelatina mal feita, ficou tremendo e eu não conseguia ficar em pé. No final das contas, apitei o jogo, foi tudo tranquilo. Fui homenageada pela imprensa, homenageada pelos diretores lá das duas equipes, né, os responsáveis, né, pelas duas equipes. As meninas também me cumprimentaram das duas equipes. Depois, de volta para o Brasil, fui convidada para apitar em Portugal. Lá eu apitei 19 jogos. A gente vê uma diferença super básica, assim, um menino de 5 anos, a família já coloca numa escolinha. Uma menina de 5 anos não vai achar uma escolinha para jogar. Então, da trajetória das jogadoras de futebol que jogam hoje na seleção, a maioria delas começou jogando com os irmãos nas escolinhas e elas ainda eram deixadas um pouco de lado por preconceito dos meninos e dos pais desses meninos, né? No começo, minha mãe não gostava muito. Ela sempre falava que não era pra me jogar, porque não é coisa de menina. Tem sempre esse preconceito. Mas depois de um tempo, ela foi vendo que era isso mesmo que eu queria. Que era isso que me fazia feliz, isso que eu queria. Então ela acabou deixando. Tira a mão. Vai ser no zóio. Tô louco, senão eu não tive preconceito da parte da minha família por eles gostarem muito. Então a gente saía pra jogar, saía eu, meu irmão, meu pai. Então se tornou algo familiar, um programa de família. Então nunca tive esse preconceito da parte da minha família, né? Eles sempre me apoiaram. Até hoje minha mãe sente falta de mim. O meu pai aceito de boa, mas minha mãe é mãe, né? A gente já ouvi muito isso também. Isso é coisa de menino, vai brincar de boneca, vai brincar de casinha. Mas quando a gente gosta, não tem outro jeito. Eu tenho um filho de 33 anos agora, nunca pegou numa bola. Na família, ninguém. Ninguém. Não sei de onde que saiu esse dom. Agora vocês vão ver como faz um gol. Quem que é seu principal ídolo no futebol? Cristiano Ronaldo. Você assiste futebol feminino? Do Brasil, sim, assisto. O que você vê? Eu vejo a Marta. Ela joga demais. Ela tem não sei quantos, 100 e pouco gol de falta. Falaram lá no... Quem que joga mais, a Marta ou o Cristiano Ronaldo? Os homens, né? Os homens. Eu sou o guerreiro que sozinho mata 1000. Eu sou o guerreiro que sozinho mata 1000. Um ídolo no futebol. Kaká. Por quê? Pela história de vida, é um jogador que pra mim sempre foi exemplo. Eu nunca ouvi falar nada dele assim muito ruim na mídia. É pela pessoa mesmo. E por tudo que ele fez em São Paulo, né?
Eu sou da torcida mais querida do Brasil. E no futebol feminino? Marta. Qual foi o principal título que você já conquistou? Copa do Brasil. Eu moro lá fora já tem, acho que, 11 anos. Esses países, mesmo com essa facilidade maior, ainda existe a questão da parte financeira que não é compatível com o masculino. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, por exemplo, as mulheres foram excluídas com um argumento biologista. Não é? As mulheres não tinham condições físicas de suportar a competição e também não tinham condições emocionais, elas não tinham estrutura emocional para suportar a competição. Isso foi que ano? 1896. Modalidades, por exemplo, como a maratona feminina, que só foi incluída no Programa Olímpico em 1984. O salto com vara só foi incluído em 2000 e o boxe em 2012. Quando a gente observa o número de mulheres que são técnicas ou que são gestoras, isso fica mais dramático ainda. O futebol começa a se organizar, o que se observa é que o futebol feminino no Brasil sempre foi relegado a um segundo plano, inclusive pela CBF. A principal missão é quebrar o preconceito e divulgar o futebol feminino de uma forma bonita, competitiva, elegante, com um lado feminino, um jogo mais leve do que dos homens, mas tão artístico ou mais artístico dos homens. E dizer que as escolas devem fazer a prática do futebol feminino com as crianças menores, junto com os meninos. Não ter aquela separação física desnecessária, já que a gente pode fazer coletivamente muita coisa. Porque todo mundo fica falando, é CBF, é CBF, é CBF. Não é a CBF. A CBF precisa de ter atleta para trazer para a seleção. E na seleção, nós, aqui ó. Então o problema não está na CBF, o problema está em toda, na sociedade inclusive. Nós temos que ter plano de governo, né, para colocar nas escolas, para colocar nas prefeituras. Isso não depende da CBF. A CBF não pode ligar para cada prefeito da cidade, mas o governo pode ligar para cada governador e o governador ligar para cada prefeito da cidade. A presidente Dilma solicitou pessoalmente que houvesse mais cuidado com o futebol feminino. E por conta disso foi criada uma secretaria dentro do Ministério do Esporte para cuidar especificamente do futebol feminino. E quem foi designada para fazer essa função foi a Michael Jackson, que foi uma atleta olímpica, que foi medalhista. O desafio é você não ter um calendário de competições. Atleta precisa ter competições para que possa desenvolver o seu futebol. E no nosso país ainda nós não temos esse calendário. Vou citar a Espanha, ele segue o calendário do masculino. Enquanto o masculino está disputando o campeonato espanhol masculino, nós estávamos disputando o espanhol feminino. Quando terminava o espanhol e entrava a Copa do Rei, terminava o nosso e entrava a Copa da Rainha. O calendário também ajuda com que os clubes tenham as equipes. Como nós temos uma agenda muito apertada agora, temos a Copa do Mundo, depois temos o Pan-Americano, é investir tudo nesse momento, ajudar e dar toda a infraestrutura necessária que elas já vêm recebendo antes de mim. A CBF está investindo, que muita coisa foi feita, muita coisa o quê? 6 meses de trabalho é muita coisa? A gente fala de um Japão que investe, antes de uma Olimpíada, investe 10 anos antes, preparando atletas para uma Olimpíada que serão 10 anos depois, entendeu? A gente está falando dos Estados Unidos, que a menina começa a jogar com 3 anos de idade, ela já tem um treinamento técnico.
Comecei a jogar quando eu tinha 6, 7, 8 anos. Nessa idade a gente não sabe, na verdade, se quer se tornar um atleta profissional e jogar e, enfim, viver daquele esporte. Naquela época eu jogava porque os meus primos, todos jogavam futebol e eu não queria ficar de fora, mesmo sendo a única menina no meio deles todos. Como diz a minha mãe, né? Você já nasceu com o nó, que dentro da minha barriga você já vivia chutando. Foi na rua, né? Meu irmão, vizinhos, e eu já tinha essa diferença entre meus irmãos, né, e amigos. E acabou vizinhos também me ajudando a me levar para jogar bola e assim jogar no meio de homens. Porque era tão escasso você ver menina jogar bola, se ver 4, 5 meninas, era muito difícil de você ver. Veio também a situação financeira da minha família, então eu imaginei que eu tinha que fazer alguma coisa e a melhor coisa que eu sabia fazer era jogar futebol, então por que não tentar uma carreira profissional e assim sucessivamente poder ter uma oportunidade de ter uma vida melhor, de dar uma vida melhor para minha família. Até conseguir um convite para jogar no exterior, é muita determinação, é muita força de vontade para superar a falta de condições materiais que nós temos no Brasil. Então, essas meninas são mal alojadas, elas se alimentam mal, elas, enfim, elas não têm um salário decente e muitas acabam desistindo justamente por não vislumbrar futuro. Porque a divulgação é mínima, porque o reflexo, o impacto publicitário é mínimo. Então você tem um Neymar que tem 18 patrocinadores e só ele sozinho bancaria o futebol feminino inteiro no Brasil, com o que ele recebe, ele faria todos os campeonatos. O custo do futebol feminino físico é igualzinho do masculino. O hotel, a viagem, tudo é igual. Agora, quem paga a conta? E um estádio lota 40 mil pessoas, hoje nem tanto, mas no estádio tem sempre 20 mil, 30 mil pessoas assistindo. Futebol feminino não tem. E a melhor do mundo! É como você avaliar um cantor que enche um estádio, sei lá, um Roberto Carlos ou uma atração internacional, com um cantor de churrascaria. Quer dizer, nós temos que descobrir o Michel Teló e o Zezé de Camargo e o Luciano tiveram que sair lá de Goiás de cantar em churrascaria para encher um estádio. Quanto valia aquele? Aquele valia o jantar. Esse hoje lota um estádio, vale milhões. Essa transferência de poder que a gente tem que dar para o futebol feminino. Por exemplo, nós temos um patrocinador que é muito forte e sabe fazer as coisas. Nós estamos conversando com eles para ter uma linha que não seja a mulher vestida de homem. Tem o corte diferente, mas algo mais, algo ainda mais atrativo, que não é ser sensual, sedutor, não, mas é mais... Quando você pega a tua filhinha de sei lá, 1 ano, você põe a fitinha, você põe uma coisa diferente, para ela ficar linda. Aquela forma, é isso que a gente precisa fazer para o futebol feminino. Mostrá-la diferente, mostrá-la bonita, mostrá-la interessante, e sem apelos, não tem apelo. É aquilo que você faz para a tua filha, você tem que fazer para o futebol feminino. Infelizmente isso existe muito, né? Principalmente por parte do jornalismo esportivo. Eles gostam muito de criar musas, a Bela, né? E esquecem que elas são atletas, são profissionais. É um jornalismo punheteiro, infelizmente. Se a gente perceber sempre a roupa da fulana, qual é a mais bem vestida, você não vê isso em relação aos homens, né? Então é sempre essa coisa de colocar a mulher como objeto de desejo masculino. E quando a mulher se recusa a fazer isso, né? Então ela é a feia, é a mal amada. Não quero musa. Musa eu não quero. Musa eu acho que aí sim já é ser machista e transferir a competência à sensualidade. Se algumas delas espontaneamente virar musa, eu vou ficar muito feliz. E ninguém reclama de ter uma filha bonita. Agora, eu não parto da beleza para fazer a competência. Agora, se a competência vier com a beleza, eu acho ótimo, né? Eu acho que isso combina, isso faz bem, não tem problema nenhum. Isso não iria melhorar o futebol feminino. Eu acho que a menina ela tem que ter capacidade técnica porque ela está fazendo. E em qualquer
ramo, em qualquer área você tem que ser dessa maneira. Então, eu como treinadora, eu tenho que ser bonita para ser treinadora de futebol. Então eu sou bonita, mas eu não sei fazer o que eu tenho que saber fazer, que é ser treinadora de futebol e saber de futebol. Então isso é bastante complicado, você jogar isso é bastante complicado. Eu sou a favor, sim, da roupa. Colocar um shorts mais feminino, uma camisetinha mais feminina, eu acho que isso eu sou a favor, sim. Na minha época eu jogava com shorts no joelho, eu achava horroroso. Eu falei para elas, olha, se cuidem, vocês precisam se apresentar muito bem também. Há quem feminista acha que não, que é só o talento que vale. Não, é um conjunto de ações. É a beleza, e não é a beleza física da mais bonita ou a mais feia. A beleza da apresentação, um físico bonito, um cabelo diferente, arrumado, um olhar, né? Uma forma de jogar, uma forma de se apresentar, uma boa entrevista. Tudo isso faz divulgar melhor o futebol feminino. Toda mulher que enfrenta a sociedade machista, que enfrenta esses destinos que são criados para nós, elas vão sofrer represálias de alguma forma. E dentro do esporte é isso, é como se dissesse, tá, você até pode jogar, mas seja feminina, seja delicada, né? E quando elas se negam a isso, vão ouvir, né, esse tipo de coisas pejorativas e preconceituosas. A atleta em si, a pessoa em si, eu acho que ela tem que ser o que ela é. Independente se bonita ou se feia, ela tem que ter qualidade técnica para estar executando o que ela sabe de melhor, que é jogar futebol. No interior, às vezes, é mais fácil, porque a prefeitura ajuda, né? Agora, você vai para algumas capitais aí, você não tem como manter um time de futebol feminino, porque não tem patrocínio. Então, fica difícil, realmente, você se manter aqui no Brasil em relação ao futebol feminino. Eu peguei, não sabia que tinha. Só queijo. Queijo é vida. Futebol é tudo na minha vida, assim. Acho que hoje não é dinheiro, não é mansão, não é carro, porque eu sei que o futebol feminino dificilmente vai me dar isso. Mas é a vontade mesmo de estar ali, de estar correndo, de estar jogando. Futebol me deu faculdade, futebol me dá o meu emprego. Eu gosto de jogar futebol porque eu amo jogar futebol, mas não é porque é uma coisa que vai me dar rios de dinheiro lá na frente, assim. Acho que a questão do salário é uma das principais, porque você até pode sair da sua casa, sabe, para um alojamento, para você jogar bola, mas como é que você vai se manter? Tem muita gente que tem os pais mandam dinheiro, mas muitas pessoas têm que ter outro trabalho. Eu sempre sonhei em fazer faculdade, né? Meus pais tiveram uma vida difícil e não conseguiram. Então, o meu objetivo com o futebol sempre foi jogar futebol e estudar, fazer uma faculdade, educação física, fisioterapia, que são áreas que eu gosto. A primeira coisa que eles oferecem é bolsa de faculdade. Mas se você é menor de idade e você ainda estuda, você vai pegar a bolsa como? Então, não tem. Senhor abençoe esse lanche. A Márcia também nos ajuda, nos abriga. Então, só que a gente está aqui à espera de melhoras, né? Porque o tempo vai passando e, como a Tati falou, a gente precisa de um dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. A própria Thaís, né? A Thaís, ela não dedica o tempo dela todinho para treinar, para jogar para o Guarani. Não, ela joga, ela treina e ela trabalha na prefeitura. Ela é técnica do Sub-11 na prefeitura. Assim como tem meninas que trabalham em academia. Por isso, por exemplo, a gente não consegue reunir o grupo todo para treinar, porque não dá, porque não sobrevive, entendeu? E hoje o Guarani não tem patrocínio para poder pagar, você não precisa trabalhar que eu te pago. Não tem. Então, elas jogam por amor à camisa mesmo. O futebol feminino, muito mais a família ajuda o atleta do que o atleta sai de casa para ajudar a família, assim. Eu sei, então, daqui é um... Essas meninas queriam vir jogar e eram de fora. Então, eu resolvi trazer para cá. Como era só eu e a Thaís, então a gente deu um jeitinho aqui, distribuiu as coisas e elas estão aqui comigo. Meu maior sonho é que ela consiga um time fora do país, que ela vá realmente embora, entendeu? Porque eu acho que é só lá que valorizam, entendeu? Conheço a Marta de perto, de jogar contra, de conviver mesmo assim. Ela é uma pessoa que, ela ganha o dela, ela vive disso, então ela não se preocupa mais com nada, é mentira. Ela é uma pessoa que luta dia a dia pelo futebol feminino. A gente não pede e nem quer que seja uma coisa
mesmo no patamar do masculino, porque eu acredito que isso vai ser muito difícil de chegar um dia. Mas a gente quer que tenhamos totais condições de nos dedicarmos a esse esporte que a gente ama, que a gente gosta, que a gente vive, né, para ele, e dedicarmos 24 horas como um atleta profissional, não termos que jogar aqui, sair do treino e tal e trabalhar ou fazer outro tipo de trabalho para sobreviver, né? E muitas dessas meninas aqui no Brasil ainda fazem isso, a maioria. Chega a ser uma falta de respeito se você for comparar um masculino com um feminino. Tipo, a gente não precisava de muito, a gente precisava que fosse 5% do que eles têm. Já seria muito pra gente. E nem isso a CBF consegue dar pra gente. E é frustrante não só por mim, acho que é pelo futebol feminino em todo, assim. Quando eu era muito pequenininha, era difícil ver futebol feminino. E então eu me espelhava tipo no Rivaldo, né? Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo. Não tinha uma referência no futebol feminino. Eu fui conhecer as meninas quando eu cheguei a ter essa oportunidade de vir para a seleção, de jogar no time profissional. Eu conversei com várias pessoas antes do jogo, pessoas que vieram torcer para o Brasil, pessoas que não são brasileiras, mas que saíram dos seus países para ver você. Isso, sem dúvida, é algo que me mantém motivada, que faz com que a cada jogo, a cada campeonato que eu tenho, eu pare para pensar não só em mim ou no que eu quero ganhar, mas também no que eu posso fazer para as pessoas que estão no estádio vendo o jogo, né? Em alguns momentos a gente percebe que a bola toma rumos diferentes. Eu jogo em alguns gramados sintéticos na Suécia e em outros países, mas a verdade é que qualquer atleta de alto nível, né, ele gostaria de jogar num gramado que te desse toda a tranquilidade para você desempenhar o seu melhor. Se você for ver, o masculino tem os campos gostosos para jogar, consegue jogar mais fácil. E o feminino acaba sendo o campo mais difícil, campo muito irregular, então a bola não rola certo. Joga direitinho, mas não rola certo. Ganhamos os 3 jogos, mas infelizmente o futebol é assim. Nós fizemos um jogo bom contra a Austrália, mas foi um gol que levou elas a seguir em frente na competição. Mas a gente sabe que cada uma deu o seu melhor e isso também vale a pena. E o que faltou? Faltou o gol. Vai ter que esquecer, já temos um aí pela frente. Tem que, no máximo, aí, tentar levar esse Pan-Americano, que também é muito importante para a nossa modalidade, né, e dar continuidade no trabalho para a Olimpíadas. A gente precisa de clubes que não deem a camisa para um campeonato e que acabe tudo depois do campeonato. Precisa de uma base, a gente precisa de categoria sub-15, sub-13, sub-17 em clubes. E não só que na seleção tem aquela categoria que eles saiam catando jogadoras de um lado e do outro e montem. As atletas precisam chegar para uma seleção principal mais preparadas. A gente mora no país do futebol, mas se você quer viver de futebol feminino, você tem que jogar fora do país do futebol. Vou ganhar na telecena e eu vou investir. Aí surgiu a ideia de formar um time feminino. Às vezes eu não teria sido professora, eu teria sido atleta mesmo. Mais uma jornada esportiva da sua emissora Rádio Cacique de Araguari. Araguari traz para o cenário esportivo brasileiro o futebol feminino, que está um verdadeiro sucesso. Meu nome é Heloísa Helena Rodrigues Marques,
Eu jogava na posição de center alfa da época e hoje é meio de campo. Zalfenader Peixoto, eu joguei zagueiro central. Temos craques sensacionais. Eleusa Miss Minas Gerais é a goleira da equipe do futebol feminino da cidade de Araguari. O primeiro jogo foi com a finalidade de ajudar ao Natal dos pobres da escola, né? E também outras despesas que a escola estava precisando, né? A Escola Visconde de Ouro Preto. E na época, meu pai era um dos diretores, Ney Montes, e aí ele teve essa ideia de se criar o futebol feminino a partir das meninas das escolas mesmo. Era muito miúda, tinha 12 anos. Eu, perto das meninas, não realçava muito não. Mas as meninas eram bem protegidas. Movimentada a bola. Bola para Heloísa. Heloísa para Josefina. Josefina entrega para a Aurora. Todo mundo queria ver as mulheres jogarem futebol. Era tudo muito nova, nós todas, né? Nós fomos jogar em Salvador e lá em Salvador eles formaram uma equipe. E uma delas me deu uma cotovelada no nariz que eu caí para trás. O Cruzeiro tirou uma foto com eu sentada no banco e um lenço aqui, eu meio que me desmaiada, estou eu lá, deitada lá, e o sangue escorrendo. Eu gostava muito das viagens, do contato com o público, né, contato com o pessoal. Nós fomos para Uberlândia, né, aqui perto, fomos para Goiânia, fomos para Belo Horizonte, fomos para Varginha, fomos para Salvador. Itumbiara, Buriti Alegre, uma cidadezinha aqui de Goiás. A torcida sempre invadia campo porque queria autógrafo. Era uma coisa assim que não tinha, que a gente foi as primeiras, né, do futebol. Elas são pioneiras, mas não são as primeiras. E é muito difícil identificar as primeiras, a gente não tem fontes. O significado de você não encontrar no jornal, na televisão, no rádio, não quer dizer que não aconteceram, né? Que essas equipes não se formaram. A gente chegava, sempre tinha um baile para nos oferecer, tinha um almoço para nos oferecer, sabe? Era sempre muita gente lá no hotel querendo ver, porque era novidade. A atleta feminina de futebol era muita novidade. Naquela época, o carro do ano era o Mercury 59 e ele colocou a gente no carro e saiu pelas ruas de Salvador e onde a gente passava era aplaudido. E sempre com o estádio lotado? Sempre, mas é lotado mesmo, sem nenhum lugar de que pudesse falar que estava vazio, nada, lotado, completamente lotado, tanto de homem quanto de mulher. Tinha muita gente que não gostava não, achava que mulher não tinha que jogar futebol. Você vai encontrar um pouco da trajetória do feminino nas notícias de polícia, na proibição, o time sendo preso, né, a técnica sendo prejudicada, tendo o nome dela sujo. As arquibancadas costumavam ficar lotadas de gente que queria ver as meninas do Araguari jogando bola. Mas o preconceito chutou para longe o sonho delas de permanecer em campo. Como eles já estavam percebendo, né, que o futebol feminino estava ganhando uma grandiosidade muito grande, eles resolveram desengavetar uma lei de 1941, onde proibia o esporte para mulheres. Era o Getúlio Vargas, e essa lei foi assinada lá no Palácio do Catete, no mesmo lugar que depois de 60 anos as meninas receberam uma homenagem. Foi tanta decepção. Também muitas já foram saindo, casou e por aí foi o final do time. A senhora consegue fazer um exercício de imaginação se essa lei não existisse ou se o time não tivesse sido desfeito? Eu não teria sido professora, teria sido um atleta mesmo. Eu poderia ter feito educação física, né, em vez de ter feito letras e pedagogia. Eu acho que teria ido para outros lados, sim, porque eu gostava demais. Eu não ia deixar de jogar, eu ia continuar jogando. Gostaria de te mostrar essa página, ver se alguma coisa te chama a atenção. Neymar está em destaque aqui, né? E infelizmente não temos nenhuma foto da estreia das meninas. A TV Brasil cobriu, né, os jogos, mas a grande mídia meio que ignorou a Copa do Mundo de futebol feminino. Então a seleção brasileira jogando, a gente quase não ouvia falar, e nos programas de esportes uma notinha ou outra. A gente percebe que, de modo geral, a mídia ignora, né, o futebol feminino. Não só a Marta, né, que é um absurdo, porque é uma mulher que tem 4 bolas de ouro, né, deveria ser muito mais
ter muito mais visibilidade do que tem, mas é o esporte como um todo, né? O futebol feminino em geral. Aqui está falando, Brasil estreia com a vitória recordes na Copa do Mundo. A Marta bateu um recorde. A Formiga também, como jogadas maravilhosas, né, gente? É como se fosse, assim, a segundona da segundona de algum campeonato. Só mais uma prova que o Brasil é o país do futebol para os homens. Né? Não é o país do futebol para as mulheres. Então, quando eu falo país do futebol, sempre tem que fazer a pergunta para quem, né? Porque para as mulheres não é, infelizmente. Vamos, acelera forte, vamos! Acelera forte, vamos! Acelera forte, vamos! Isso, muito bom! Eu já cheguei no São José em janeiro sabendo dessa situação, que nós não teríamos a participação das atletas da seleção no clube. Bastante difícil você reformular uma equipe como o São José, vindo de um resultado campeão do mundo aí de clubes, né? Mas eu vejo uma dificuldade muito grande hoje no nosso objetivo, nos nossos objetivos, que é conquistar tudo que o São José já conquistou, por conta da mudança, e todos os times ficaram muito iguais. Está tudo muito igualado por conta das meninas terem saído de todas as equipes. Acelera, acelera, acelera! Boa! Hoje no São José todas as atletas têm o salário, toda a comissão técnica tem o seu salário. Nós não somos registrados, nós temos um contrato, né, um contrato de acordo, e nós vivemos só do futebol hoje aqui em São José, as atletas também. Minha opinião é que no Brasil não dá para viver só de futebol, recebendo o salário que a gente recebe. Não é muito, mas é o que sustenta hoje a gente, né? Mas não creio que não. Tem que ir para fora ou para a seleção conseguir algo melhor. Mais ou menos em torno de quanto que vocês recebem de salário? Ah, não recebe mais de 3 mil não. Não tem ninguém. Isso, diminui. Isso. Yasmin, na hora de girar aqui, eu quero você aqui. Em 2002 eu perdi o meu pai e, assim, é claro, eu tive algum tempo de muita tristeza. Era um cara que me acompanhava em todos os momentos, mas mesmo assim eu não me desmotivei. Foi o meu pai, sempre, desde pequenininho, ele me levava para os campos de futebol, que ele era jogador. Comecei junto com as minhas irmãs, nós somos em 4 mulheres. Meu pai sempre quis ter filho homem, mas só vieram mulheres, então ele passou um pouco da paixão que ele tinha por futebol pra gente. E a gente começou a jogar em um campeonato interno que tinha no clube. Às 4? Às 4. Eu sei que se hoje ele estivesse aqui, ele estaria extremamente contente em saber onde eu cheguei. A minha mãe sempre me apoiou também. A minha família toda, na verdade. Sempre gostei de ficar na rua, jogando bola com os moleques. Fazendo tudo que os moleques faziam, eu sempre gostei. E minha mãe brigava, falava que eu tinha que estar em casa, ajudando, fazendo um alimento, limpando a casa. Se eu quisesse jogar, eu tinha que fazer as coisas dentro de casa. Eu não tinha muito medo, era alta, então iam me pedindo para ficar meio tempo no gol, meio tempo na linha. Thaís! E acabei ficando no gol. Quando eu terminei minha faculdade em 2005, eu recebi uma proposta em 2006 para jogar na Espanha. Depois fiquei um pouquinho na França, mas aí eu já estava doida para voltar para casa, já estava sentindo muita falta de casa, da minha família. Resolvi voltar. Aí eu voltei e resolvi que eu ia conhecer o Brasil e fui para Pernambuco jogar no Vitória de Santo Antão. Eu tiro por mim, que eu sou do Nordeste, lá o apoio é muito pouco. Por isso que a gente veio para cá, para São Paulo. Aqui eles apoiam mais, tem mais campeonatos, mas ainda precisa de mais apoio, precisa de categoria de base de campeonatos, que só tem adulto, né? E aí não tem a base. No começo era difícil, porque meus pais não podiam me ajudar, aí minha avó tinha que tirar do alimento dela, até às vezes do remédio dela, para comprar, para me ajudar. Aí teve um teste no São Bernardo, aí eu fui fazer o teste e consegui passar. Aí lá eu comecei, né, a ganhar uma ajuda de custo, uma cesta básica e vale transporte.
pode ser uma palavra forte, mas é medíocre. Medíocre, assim, as condições do futebol no Brasil. Muitas jogadoras, muitas meninas que deixam de jogar, que deixam o seu sonho aí pela metade por falta de estrutura, falta de clubes. A gente tem alguns clubes bons aqui em São Paulo, mas se você for para o resto do país, se você viajar, é difícil encontrar clubes que te deem uma base legal para jogar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cidade aqui torce muito pro time, né? Então é gostoso de se jogar aqui. Posse de bola! Isso! Desde o início do ano eu tô aqui, daí eu só fui pro casamento da minha irmã. Mas é sempre assim. E o que te faz aguentar essa saudade para ficar aqui jogando futebol? Aqui do futebol eu ajudo eles. Então é o meu trabalho e é uma coisa que eu amo também. Então é gostoso de jogar e faço o que eu amo e ajudando a família ainda. O que você gostaria de dizer para eles agora? Mandar um beijão e falar que eu amo eles. Agora vamos conhecer aqui. Aqui é o nosso quarto. Os meninos aqui jogando. Uma apaixonada do time aqui. Tá sempre nas músicas românticas, sempre de bem. Ali a Portilho, só nos joguinhos. Lá, a fanqueira lá do time. Meu filho tem que sair também. Vai! Os cachorros chegou! Aquela lá é a dançarina, ó. Carlinha. Arrasa. Só escuta só, não dança não. Meninas, presta atenção, ó. Não, é sério, tá o recado. A gente vai assistir um filminho agora, dormir cedo. Amanhã o jogo é às 10 horas. 10 horas no mesmo local que a gente jogou hoje. Sim, senhora. Beleza? Professora. 1, 2, 3, tudo bem! Diminui! Ai, as duas volantes do mesmo lado! Uma de vocês duas, ô Sandra! É o primeiro título do ano, então a gente está muito feliz, a gente batalhou, a gente sabe o tanto que a gente batalhou para estar aqui e ser campeão e poder levantar essa taça é maravilhoso. É campeão! Nada como conquistar um título para manter acesa a paixão pelo futebol. E este mundo da bola gira. Em junho, nossa seleção desembarcou neste corredor, triste pela eliminação da Copa do Mundo. Agora, pouco mais de um mês depois, elas voltam no mesmo país, onde também foi disputado o Pan-Americano, só que com um resultado bem diferente. Apesar da conquista da medalha de ouro, a gente não vê aqui uma grande concentração de fãs e tampouco da imprensa. A gente já está acostumada com isso, né? A gente, claro, fica chateada, mas acho que faz parte do trabalho. O que importa mesmo é estar com a medalha e ter conquistado. Então, aos pouquinhos, a gente vai mostrando o trabalho e a galera vai começando a gostar da gente. Todas elas se emocionaram bastante por ser o primeiro PAN de muitas ali, né? E o último meu. Quero ser treinadora, quero estar no meio dessas meninas aqui. Somos mulheres, mas a gente pode sim conseguir um cargo à altura como vocês homens têm hoje. Eu acho que não há problemas. Eu acho que só precisa deixar o machismo do lado. As próprias atletas que visitavam a gente, né? Ué, como que um museu que se preza contar a história do futebol no Brasil, eu entro aqui como atleta e não me reconheço? Na minha cidade já não tem mais. Eles apoiam, querem ver você lá em cima, querem ver você jogando e sempre querem te ver bem. Por que até hoje as pessoas desconhecem tanto essa história?
Esqueçam a seleção brasileira. A seleção brasileira tem as melhores condições de trabalho. É como nós vamos captar jogadores para a seleção brasileira. É aí que está o grande problema. É vida, é você sair de casa, acordar às 5 da manhã para ir jogar e estar com um sorriso no rosto, independente de você dormiu, se você não dormiu. Futebol para mim é minha vida. A bola realmente faz com que todo dia eu acorde cedo e pense, hoje eu estou indo fazer o que eu mais amo. Teve uma vez que eu estava com as minhas irmãs e um cunhado na praia, e aí tinha uns meninos batendo bola lá. A gente falou, vamos lá jogar a bola com eles, né? Vamos ver se eles deixam. Ah, a gente pode jogar bola com vocês? Ah, não sei, meu. As meninas, não sei o que lá, poxa, deixa a gente jogar e a gente faz conta então. Ah, será, meu Deus? Eu sei que a gente ganhou, acho que de 10-1. Os caras ficaram morrendo de vergonha, não sabiam onde enfiar a cabeça, assim. Eles precisam mais assistir do nosso futebol também.